E eu quero compartilhar com vocês hoje o Evangelho segundo João, capítulo 11. Hoje eu quero falar sobre 5 coisas que você precisa saber na sua oração. 5 coisas. 5 coisas que você precisa saber para ter uma oração perseverante, para ter resposta na oração. E eu vou usar um texto que não fala de oração, mas fala de um pedido. João, capítulo 11, Evangelho, diz assim, vamos ler do versículo 1 até o verso 6. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As 2 irmãs enviaram um recado a Jesus. As 2 irmãs enviaram o que, irmãos? Um recado, um pedido, uma oração, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus. Ela aconteceu por quê, irmãos? Porque tem doença que é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E eu vim te dizer nessa manhã também que Jesus te ama. Jesus é amor. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Hoje nós vamos falar sobre oração. Oração. Você sabe, eu acabei de dar aula agora para os nossos alunos, a nova turma que começou, e eu falei para eles sobre oração. Oração é a coisa mais difícil para nós fazermos. Existem as disciplinas espirituais, o jejum, a leitura bíblica, o estar no culto, a simplicidade. Existem muitas disciplinas espirituais, mas a mais difícil de praticar é a oração. É a oração. E a oração, ela está na prateleira dos mistérios de Deus. Oração tem muito mistério envolvido por trás da vida de oração. Você quer ver um exemplo? Por que Deus cura uns e não cura outros? Porque o pastor Fernando teve que orar 26 anos para o pai dele se converter, e alguns de vocês oraram só 6 meses e seu pai já se converteu. Por que algumas pessoas, depois de orar 3 meses, conseguem emprego, e outras pessoas ficam 2 anos sem emprego, mesmo orando? Então, na oração existe um mistério. A oração é uma disciplina espiritual que a gente pode colocar na prateleira dos mistérios. Os mistérios, coisas que nós não compreendemos, coisas que nós não entendemos, coisas que nós não temos entendimento. E uma coisa que nós precisamos entender sobre oração é que Deus é soberano. Deus é soberano. Deus, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer e quando ele quer. Por isso que quando Moisés apresentou-se para Deus e disse: Senhor, o Senhor quer que eu vou lá no Egito, e quando me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? Deus vai falar: eu sou. E a palavra eu sou, segundo os hebraístas e os estudantes da Bíblia, significa eu sou o que serei, eu sou o que quiser ser, eu sou o que for necessário de ser, eu sou o fundamento de todo ser. Ou seja, eu faço como quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Isso significa o eu sou. Agora, quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus pode agir em 30 segundos, como Deus pode levar 30 anos para agir. Por isso que nós dizemos que a oração se encontra na prateleira dos mistérios de Deus. E dificilmente nós vamos compreender isso, porque um orou e 6 meses obteve o pedido, e o outro orou 26 anos. Agora,
Por isso, fuja das receitas que falam assim: 3 princípios para sua oração ser respondida, 5 coisas que se você fizer vai acontecer. Tudo isso, filho, não acontece. Oração se encontra na prateleira dos mistérios, da biblioteca divina, que nós dificilmente vamos saber o que vai acontecer. Por isso que na Bíblia Sagrada você não pode ir atrás de receita, você tem que ir atrás de princípios. E eu quero falar para você sobre princípios hoje, sobre oração, porque Deus chama você para orar. E quando você não vai atrás de receitas, mas sim atrás de princípios, você não cai na superstição, você não cai na manipulação de alguns pastores e algumas igrejas, e você vive sem culpa. Quantos entendem que eu estou falando? Digam glória a Deus. E eu quero usar essa questão de 5 coisas que você precisa saber para ter uma oração perseverante, aqui dentro do contexto da doença e da morte de Lázaro. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, vai dizer que Lázaro estava doente, e Marta e Maria, elas mandam um recado para Jesus, dizendo assim: aquele que tu amas está doente. Olha só, irmãos, isso aqui não é apenas uma notícia, isso aqui é um pedido, é um apelo. Isso aqui é que nem quando a minha mulher fala assim: quando é que você vai consertar a torneira? Ela quer saber o dia, a data? Não, ela está querendo resolver um problema. Então, a Marta e Maria, ela não está apenas dando uma notícia: Lázaro está doente. Não, ela, em outras palavras, ela está dando a informação, mas ela está esperando o quê? Que Jesus venha e cure aquele que ele ama. Sim ou não, irmãos? Quantos entendem o que eu estou falando? Então, e Jesus, ele responde o seguinte: essa doença aí não é para a morte, essa doença aí é para a glória de Deus. E eu quero compartilhar com você 5 coisas, então, que nós precisamos saber sobre oração. Primeira coisa que nós precisamos saber sobre oração é que oração é uma experiência de adoração. Olha só o verso 4. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que você vai entender uma vida de oração plena quando você entender que você vive para a glória de Deus. Nós estamos aqui para colocar Deus no centro. Tudo que nós falarmos ou fizermos, temos que fazer para quê? Para a glória de Deus. A vida de oração não é uma vida de oração apenas para resolver os nossos problemas. O centro da nossa vida cristã não são nossos problemas. O centro da vida cristã, eu vim dizer para você, é a glória de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, muitas pessoas, elas oram não por causa da glória de Deus. Elas não oram porque querem colocar Deus no centro. Elas oram apenas porque querem resolver os seus problemas. Por isso que você tem que entender que o primeiro princípio da oração, você ora para a glória de Deus. Eu estava ensinando agora na nossa sala de aula, na nossa escola bíblica, que você não pode chegar diante de um rei, que é Jesus, Jesus é o rei da terra, e achando que ele é um auxiliar de almoxarife, achando que você chega numa repartição pública celestial e pede o carimbo e Deus vai atender os seus pedidos. Não é assim que funciona. Quando você vai orar, você tem que se prostrar. Você está diante do Rei da Glória, do Todo-Poderoso, do Onipotente, Onipresente, Onisciente, Imutável, Eterno, Infinito e Excelso. Então você se curva e você vai dizer para o Senhor: eu não sou o centro da minha vida, quem é o centro és Tu. Eu vim aqui para quê? Para ter uma experiência com a Tua glória. Eu vim aqui para ter uma experiência com o Senhor. Eu vim aqui para conhecer a beleza de Jesus Cristo. Eu vim aqui, Senhor, sabe por quê? Porque eu Te amo, porque eu estou fascinado pela Tua glória. Eu quero conhecer o coração de Cristo. Digam glória a Deus. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com as nossas orações, porque senão as nossas orações deixam de ser teocêntrica, Deus no centro, para ser homocêntrica, o homem no centro. Tem gente que vai orar e é ele no centro, é o tempo todo, e meu. Filho,
Você precisa aprender esse princípio de oração. Não é assim que as coisas funcionam. Às vezes você vai estar internado no hospital e doente, mas você vai dizer: eu estou aqui, eu não sei se Deus vai me curar. Ele pode curar, como Ele pode não me curar, mas eu quero dizer que eu estou aqui para a glória do Senhor. Aleluia. Então você tem que compreender que isso faz parte da oração. A nação de Israel mesmo passou por muitos perrengues. A nação de Israel passou por muitos problemas. E as nações diziam, Salmo 115: vocês dizem que o Deus de vocês é poderoso, vocês dizem que o Deus de vocês é supremo, vocês dizem que o Deus de vocês é onipotente. Por que vocês estão passando por tudo isso? Por que vocês estão enfrentando todos esses intempéries, essas adversidades da vida? Por que o Deus de vocês não resolve isso? E o salmista no Salmo 115 diz o seguinte: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não importa o que você está passando, a oração não é apenas um instrumento para Deus suprir as suas necessidades. A oração, você ora por quê? Para a glória de Deus. Eu quero ver o dia que nós vamos ter uma igreja evangélica madura o suficiente, de alguém estar internado num hospital, e você vai fazer uma visita lá, alguém no hospital, e a pessoa fala assim: não, você não quer que eu ore para você ter alta? Fala assim: ter alta é secundário, porque eu estou nesse lugar aqui, é para a glória de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Agora, se Ele quiser que eu tenha alta, aleluia. Agora, se Ele não quiser, eu vou continuar glorificando o nome dEle, aleluia. Isso é uma vida de oração. Porque tem muitas pessoas que é o seguinte: eles oram e esse Deus não responde a oração dele, ele fica emburrado, ele fica zangado, ele fica de mal com Deus. Tem gente que está de mal com Deus, tem gente que está frustrado com Deus, tem gente que está amargurado com Deus. Eu vim falar para você aqui, filho, Ele é Deus, você é servo, você vive para a glória dEle. Quer comais, quer bebais, seja o que? Para a glória de Deus. Já pensou o dia que nós chegarmos num ponto, num leito de hospital, e você fala: Senhor, olha, não fica preocupado comigo não, Deus. Não fica preocupado comigo não. Eu estou aqui para glorificar o Teu nome. Seja na saúde ou na enfermidade, na fartura ou na escassez, eu estou aqui para viver para a Tua glória. Aleluia. E a gente vê isso na vida de alguns personagens da Bíblia, e eu vejo isso na vida de Paulo, o apóstolo. O apóstolo Paulo, preso, algemado, ele ia passar por um julgamento quando ele escreve o livro de Filipenses, e posteriormente ele acabou sendo condenado. Mas sabe o que ele diz? Ele diz que tudo que aconteceu comigo foi para o progresso do Evangelho. Então Paulo era mais ou menos assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Toma cuidado com esse negócio de você apresentar-se diante de Deus só pensando em você. Talvez você está fazendo de Deus um ídolo. Um ídolo. Tem muitas pessoas que ele não serve o Deus da Bíblia, ele serve o Deus que ele criou na cabeça dele. Ele criou um Deus que é o auxiliar de almoxarife, que ele vai lá, pede uma coisa e Deus dá, ele vai lá pedir outra coisa. Ele criou um Deus na cabeça dele. Mas eu vim dizer para você que o Deus que nós servimos aqui é o Deus da Bíblia, que é o Rei de todo o universo, e todas as coisas são para Ele, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quiser. E se Ele não quiser fazer, Ele pode não fazer, e nós vamos continuar a dar glória para Ele, na fartura, na escassez, seja, nós vamos continuar glorificando o nome dEle, aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus aí, aleluia? Diga para o seu vizinho: você vive não para você, você vive para a glória de Deus. Eu sei que se eu pregasse uma mensagem dessa aqui há 300 anos atrás, a turma ia falar assim: é óbvio, pastor, mas nessa geração não é tão óbvio não. Há 300 anos atrás ninguém ia falar que essa mensagem era óbvio, que tudo é para a glória. Mas nessa geração as pessoas vivem para elas mesmas.
As pessoas vêm na igreja só para melhorar de vida, e elas são evangélicas hoje, mas se falar que o budismo ela vai prosperar, ela larga tudo e vai para o budismo. E se falar que o budismo não prospera, ela vai para o islamismo. Ela apenas botou um rótulo de igreja, mas você não está aqui para ser rotulado como religioso, você está aqui para ser um servo do Deus Altíssimo e glorificar o nome dele, aleluia. Não seria muito mais fácil eu pregar agora uma mensagem aqui, 5 coisas para você receber o seu milagre? Não ia ter mais gente dando glória a Deus? 5 coisas que você faz que Deus vai abrir o mar vermelho? Mas estou falando aqui que você tem que viver para a glória de Deus. Porque essas igrejas que pregam esse evangelho raso, superficial, as pessoas vêm e vão embora. Mas nós queremos que você seja uma pessoa sólida, que você sirva a Deus todos os dias da sua vida. E no último dia da sua vida você vai dar glórias ao nome do Senhor, aleluia. Aleluia. A segunda coisa que temos que ter na nossa oração, a primeira é que é a experiência que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Marta e Maria não tinham entendido isso. Elas pediram para Jesus, elas acharam que Jesus é o servidor. Venha curar meu irmão que está doente. Você não falou que você o ama, ele está doente. E Jesus falou, eu vivo para a glória de Deus. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos ser curados. Aleluia. Queremos na cura. Já vi muitos milagres de cura. Mas muitas vezes a cura não vai chegar. E quando a cura não chegar? Hã? E quando o milagre não chegar? Aleluia. Tem essa música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Podia até cantar essa música no final, sugestão. Aleluia. Então a primeira coisa que nós temos que saber na oração, eu não posso chegar para Deus e achar que Ele é um ídolo, que Ele está aqui para me servir. Eu estou aqui para servir. Tudo é para a glória de Deus. Então o que tem na oração? A oração tem que ser para o quê? Para a glória de Deus. Segunda coisa que a gente tem que saber quando a gente ora, e nós somos um povo que oramos, é que a oração é uma experiência de fé. Olha só, João capítulo 11, verso 5, continuando a narrativa da doença e a morte de Lázaro. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Veja bem, o que você acha que Marta e Maria, quando ela mandou avisar Jesus que estava doente, o que ela esperava? Alô, tem alguém aí? Sai correndo, pega um Uber, um motoboy, manda um zap, resolva isso. Mas a Bíblia Sagrada, sabe o que ela vai dizer? Que Jesus ficou ali mais 2 dias. E às vezes você acha que onde Jesus estava e onde Lázaro estava era muito longe, por isso que ele demorou. Não, 3 quilômetros. 3 quilômetros é como daqui na estação do Guapituba. Só para você ter uma ideia geográfica desse texto, porque alguns podem falar, Jesus demorou porque ele teve que fazer a viagem. Não, ele poderia resolver essa questão aí, daqui no Guapituba. Quanto, pastor Jeff, nós vamos gastar pé? 15 minutos para você. Jesus poderia ter resolvido essa parada em 15 minutos, mas Jesus ficou ali o que, irmãos? Mais quantos dias? Vocês estão comigo? Mais 2 dias. Mas Jesus não amava Lázaro? Sim ou não? Jesus amava ali Lázaro, e ele ainda ficou, irmãos, 2 dias. Ou seja, Jesus não fez nada imediatamente. Você sabe qual é o nosso problema na oração? A nossa oração tem que ser uma experiência de fé. Por quê? Porque na maioria das vezes você vai orar e Deus não vai fazer imediatamente. Pastor Fernando acabou de falar que ele orou pelo pai dele 26 anos. Eu orei pelo meu pai 27 anos para ele se converter. Então, em outras palavras, olha só, Marta e Maria falam para Jesus, meu irmão está doente. Jesus demorou 2 dias, ou seja, Jesus foi fazer o que ele achava que tinha que fazer, não o que Marta e Maria achavam o que ele devia fazer.
Então, a oração é uma experiência de fé. Você ora hoje, mas pode ser que Deus demore 2 dias. Pode ser que Deus demore 10 dias. Pode ser que Deus demore 10 anos. Por isso que tem que ser uma experiência de fé. Ou seja, Senhor, eu orei, não aconteceu, mas eu vou continuar orando. Mas muitos, infelizmente, nesse interim, eles param de orar. Tem pessoas que começam a orar, mas passa alguns dias, eles fazem o quê? Deus não vai fazer. Eles fazem o quê? Param de orar. Aqui na nossa igreja, deixa eu falar para você, a minha maior luta é trazer o povo para vir orar aqui de manhã todos os dias. Porque orar é antinatural. Orar é uma coisa difícil. Orar vai contra a nossa arrogância. E deixa eu falar para você, quando aparece alguém para orar, eu falo, está desesperado. Às vezes quando aparece um ou outro, está desesperado. Aí o que acontece? Se Deus respondeu a oração, ele não vai vir mais. E se Deus não responder em 2 dias, ele também não vem mais. Eu estou ensinando você esse texto aqui, porque eu quero que você seja um homem, uma mulher de oração consistente, perseverante. Se acontecer hoje eu oro, se acontecer amanhã eu oro, se acontecer daqui 10 anos, eu vou continuar orando, porque não é eu que decido, eu vivo para a glória de Deus, e Ele sabe a hora certa e o momento certo que as coisas têm que acontecer, aleluia. Quantos de nós aqui você orou e Deus ficou em silêncio? Quantos aqui já oraram e Deus ficou em silêncio? Olha aí, a maioria das vezes. E aí você fica na torcida, você fica ali torcendo e declarando, mas Deus faz o quê? Ele faz o que Ele quer, porque fé é confiar no caráter de Deus, fé é confiar na bondade de Deus, fé é a certeza das coisas que se esperam, fé é que sustenta. O milagre veio, crie, e se o milagre não vem, eu continuo crendo, porque Ele existe e viverá para sempre, aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus amava Lázaro, mas ele ficou em silêncio, e às vezes o silêncio é terrível, irmão. Você ora e você não ouve a voz de Deus, você ora e o silêncio continua, mas silêncio não significa que Deus não está agindo. Silêncio não significa necessariamente que Deus está inoperante, porque Ele sabe o que Ele vai fazer, tudo é para a glória dEle. Mas nós temos um problema com o silêncio. Se Deus não falou nada, a gente acha que Ele não está fazendo nada. Mas eu quero dizer para você que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Você espera em Deus? Aleluia. Então, olha, eu orei e não aconteceu, mas eu vou continuar orando. Ah, não aconteceu, mas eu vou continuar buscando. Tem coisas que Deus vai dizer sim, tem coisas que Deus vai dizer não, mas eu vou continuar orando. Porque às vezes, deixa eu falar para você, você precisa ter mais fé quando o milagre não acontece. Porque quando você tem fé e o milagre acontece, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas às vezes quando o milagre não acontece, é aí que você precisa continuar com a sua fé. Por isso que muitas pessoas vivem uma gangorra emocional e espiritual. Elas só dependem do milagre. Se o milagre não acontecer, elas param de orar. Mas não pode ser a sua vida assim. Se Deus fizer, eu vou continuar orando. E se Ele não fizer, Ele é o Senhor. Eu vivo para a glória dEle. E no tempo que Ele quiser fazer ou não fazer, eu vou glorificar o nome dEle. Quantos podem dar um glória a Deus? Então diga assim comigo: a oração é uma experiência de dar glória a Deus. Diga assim: segundo, a oração é uma experiência de fé. De fé, eu vou continuar crendo e vou continuar vivendo. Terceiro, a oração é uma experiência de submissão. Maria e Marta, elas tinham um problema, sim ou não, irmãos? Lázaro estava com uma doença terminal. Maria e Marta tinham um problema, e elas deram a solução. Jesus,
quem tu amas está doente. O Senhor que já curou tanta gente, que o Senhor nem conhecia, agora tem quem o Senhor ama, que está doente. E elas também tinham um prazo. Era questão de minutos para que Jesus viesse ali. Ou seja, em outras palavras, meus irmãos, Marta e Maria estavam dizendo assim: Jesus, vem logo. Jesus, resolve esse problema logo. Jesus, faz essa cura logo. Se Maria e Marta tinham um problema, tinham um prazo e tinham uma solução, Jesus tem mais do que isso. Jesus tem um propósito. Jesus tem o quê? Um tempo. E Jesus tem a visão completa das coisas. Porque às vezes o tempo de Jesus não é o nosso tempo, e a visão de Jesus não é a nossa visão. Oração, deixa eu falar uma coisa para você, não é dar instruções para Deus. Deus não precisa de instrução. Deus não precisa para a gente falar para Ele, é desse jeito que o Senhor tem que fazer. Deus não precisa disso. Oração não é dar instruções, porque tem gente que quando vai orar, ele não ora, ele vai dar instruções. É desse jeito que eu quero que faça. Tem gente que dá prazo para Deus. Se o Senhor não fizer isso até sexta-feira, se o Senhor não fizer isso até tal coisa, eu te falo, eu estava falando na minha aula, tem gente que chega para Deus e dizendo assim: eu reivindico. Reivindicar, isso é coisa de sindicalista, filho. Isso aqui não é convenção coletiva para aumento de salário, não. Você tem que se colocar no seu lugar. Ele é o rei, Ele é o soberano, e você chega lá bem miudinho. Aleluia. Oração não é eu dar conselhos para Deus, porque Deus não precisa de conselheiro. Oração não é contratar Deus para Ele prestar um serviço para nós. Eu vim dizer para você aqui que Deus não é o seu funcionário, Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. Se Ele fizer, fez. Não fizer, não fez. E Ele continua sendo Deus, e eu vou continuar glorificando o nome dEle. Irmãos, criaram um Deus no meio evangélico, que é um Deus auxiliar de almoxarife. Senhor, eu preciso de uma lima. Senhor, eu preciso de uma serra. Senhor, eu estou precisando de... Falar, esse não é o Deus da Bíblia. Isso é um ídolo que criaram no meio evangélico. Mas nós não queremos um ídolo. Nós servimos ao Deus que se revelou na Bíblia. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou na Bíblia. Deus não é o nosso funcionário. Deus não trabalha numa repartição pública celestial, está esperando, não. Deus faz o que Ele quer. Aleluia. Agora, Ele faz quando Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e o tempo que Ele quer. Por isso que o salmista no Salmo 37, verso 5, diz assim: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, ou Ele te ajudará. A nossa oração é assim para o Senhor: Senhor, faça do seu jeito, faça quando o Senhor quiser, faça da maneira que o Senhor quiser. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Eu não sei você, mas toda vez que eu oro, eu peço porque dentro da oração tem petição, mas depois eu ponho vírgula: seja feita a sua vontade. Essa vírgula que atrapalha a nossa vida, porque nós não queremos essa vírgula. Mas tem que ter essa vírgula, porque Jesus nos ensinou a orar. E Jesus falou: olha, vai lá diante do seu Pai. Pai, santificado seja o teu nome, ou seja, seja glorificado, exaltado. O Senhor é o Rei, o soberano. Venha o teu reino e seja feito o quê? A sua vontade. Então, oração é uma experiência de submissão. Porque, irmãos, às vezes as circunstâncias não vão mudar. Às vezes vão, mas às vezes quando você entra em oração, o que vai mudar é o seu coração.
Entendeu? Você chegou aqui, Senhor, muda minha mulher. Senhor, muda meu marido. Aí você vai orando, o Espírito Santo vai se manifestando. Aí o Espírito Santo fala: é você que tem que mudar. Você vê, a sua mulher não mudou, mas o seu coração mudou. Porque você se submeteu à vontade de Deus. Eu sei que esse alimento aqui não é para muitos, glória a Deus, não. Porque nós somos um meio evangélico que está contaminado pela teologia do triunfalismo, da prosperidade, do coach e da neurociência. Agora o que você está ouvindo aqui é Bíblia Sagrada. Pastor, o senhor é contra essas coisas? Não, eu sou favorável. Ouço vídeo de neurociência, ouço vídeo de psicologia, ouço vídeo de coach, mas não na igreja. Tem um lugar certo. Aqui, todo domingo que você vir, você vai ouvir Bíblia Sagrada e Evangelho de Jesus. Aleluia. Agora amanhã pode cair na folia, com limites do bom senso e da santidade, obviamente. Quarto, que a oração, que nós temos que saber sobre a oração é uma experiência também de cooperação. Olha só, João 11:38, Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo. Mas sabe depois de quantos dias? 4 dias. Uma gruta com uma pedra fechada à entrada. E Jesus disse: rolem, tirem a pedra para o lado. Senhor, Lázaro já está morto há 4 dias. Ou seja, quando Maria pediu, faltava 2. Jesus demorou 2. E agora Jesus chega lá no lugar que demorava 15 minutos. Ele levou quantos dias, irmãos? 4 dias. Chegou atrasado, né? Claro que não. Disse Marta, a irmã do falecido: o mau cheiro será terrível, Senhor. Mas Jesus disse assim: tirai a pedra, removam a pedra. O que significa isso, pastor? Significa o seguinte: que Jesus faz o milagre, mas exige a sua cooperação. Tem irmãos que nem a pedra quer tirar. Tem irmãos que terceirizam a vida deles, joga tudo para Deus. Deus tem que resolver. Deus tem que fazer tudo, eu não tenho que fazer nada. Deus, eu quero marido, mas você não se veste bem, não passa um perfume. Faça a sua parte, filha. Eu quero uma mulher, mas fica aí, não faz essa barba direito, fica botando o dedo no nariz o tempo todo. Filho, o que vamos arrumar? Nem o cabelo corta, nem faz a barba. A roupa que dorme vem no culto e fala: como que ninguém olha para mim, filho? Quem vai olhar para você? Não passo à frente. Então deixa eu falar para você, o milagre acontece, mas eu tenho que cooperar com o milagre. Pastor, por que eu não arrumo um emprego? Como é que está o seu currículo? Não, Deus vai ter que dar. Mas seu currículo está muito ruim, filho, dá uma melhorada no currículo. Pastor, eu sou homem da saúde, mas fez os exames? Não, pastor, quem serve a Deus não precisa fazer exame não. Filho, depois dos 50 tem uns exames chatos para você fazer ainda. Depois dos 40, aí, melhor ainda. Então, agora você não coopera. Por que eu estou doente? Você está doente porque você não se cuida. Porque você acha que ora e Deus vai te dar saúde e pronto, filho. Você precisa cooperar com Deus. Oração é cooperar com Deus. É tirar a pedra, tirem as faixas. Deus faz o impossível, mas coopere com Ele em nome de Jesus. Tome uma atitude. Porque tem coisas que só Deus faz, mas tem coisas você tem que fazer. Aleluia. Por exemplo, me falaram que depois dos 50 tem uma doença aí chamada sarcopenia. Já ouviram falar? O que é sarcopenia? Essa boa definição: perda de massa magra. Você vai ficando mais velho, você vai ficando assim meio sem força. Aí meu filho falou: pai, quer ter força? Vai fazer academia comigo 6 da manhã. 6 da manhã? Só os corajosos. E eu tenho que comer 5 ovos. Só de manhã. E eu falei: isso aí vai ajudar a minha massa muscular? Eu podia falar: não, filho, eu vou orar só e Deus vai me dar massa muscular.
Vou orar e o Senhor vai me dar uma força aqui. Filho, coopera com o Senhor. Você tem que viver uma vida longa para servir a Deus, para amar a Deus, para trazer o reino de Deus. Mas tem cara aí que tem 40 anos, que já está na curvinha da boa esperança, já está ruim. Aí ele fala, não, Deus vai me dar longevidade, mas se você não se cuida, faz a sua parte, tira a pedra. Você quer que Jesus ressuscita Lázaro, e ele manda você tirar a pedra, nem a pedra você quer tirar? Ô pastor, mas eu venho aqui para ouvir isso. É para ouvir isso. Você tem que tirar a pedra, porque oração é uma experiência de transformação, é uma experiência de cooperação. Eu vou cooperar com Deus. Senhor, o que eu preciso fazer? Vocês estão olhando com uma carinha para mim, daquelas carinhas que você acha que Deus vai fazer tudo. Você não se cuida, você não faz nada, não é? E você acha que Deus vai fazer tudo. Eu vim falar para você que oração não significa que você terceiriza a sua vida. Oração significa que você potencializa a sua vida. Aleluia. Porque tem pessoas, eu conheço até pastores que são assim. Eles só pensam no Espírito. Cheio do Espírito, cheio do Espírito. Mas se seu corpo estiver doente, filho, como é que o Espírito vai ser manifestado na sua vida? Você não consegue orar pelo irmão que você já está cansado? Então fala para o seu vizinho, não terceirize a sua vida. Assuma ela, assuma as rédeas. Tire a pedra. Aleluia. Eu sei que alguns de vocês estão pensando assim, esse culto mudou para as 9h30, ele vai terminar lá meio-dia. Eu quero dizer para você, não vai não. Vai terminar antes que você pensa. Mas você precisa saber essas coisas sobre oração. Que oração é uma experiência de adoração. E quando você adora Ele, você fica parecido com Ele. Quanto mais você adora Ele, você fica parecido com Ele. Você sabia disso? Que quanto mais você admira alguém, mais parecido com a pessoa você fica? Por exemplo, se você admira, Evandro, muito o Neymar, já você vai estar parecido com o Neymar. Aí é Palmeiras. Você vai estar parecido com, como chama o zagueiro do Palmeiras? Gomes. Por isso que nós temos que fazer da oração uma experiência de adoração. Segundo, a oração é uma experiência de submissão. Me submeto à vontade dEle. Terceiro, a oração é uma experiência de cooperação. E por último, para a gente ir embora, a oração é uma experiência de transformação. Isso é poderoso, irmão. Enquanto você ora, pode ser que as coisas mudem, mas pode ser que elas não mudem, mas com certeza você muda. Você muda. Você muda. Não tem como uma pessoa ter uma experiência real, verdadeira, profunda com Jesus e sair o mesmo. Não tem. Por isso, mulheres, vê se o seu marido está orando. 4h. Aí, aleluia. Aleluia. Aí fica a critério do horário de cada um, né? Agora, se eu fosse uma mulher, eu ficaria preocupado se eu não visse meu marido orando. Preocupado. Eu vi uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos sobre homens que caíram moralmente. Homens que caíram moralmente. E teve um pesquisador que ele foi ver o que tinha em comum os homens que caíram moralmente. E ele descobriu uma coisa que todos tinham em comum: eles não tinham vida de oração. Porque não dá para você pular cerca e outro dia ter um encontro com o rei. Não dá. Não dá para você aprontar e no outro dia você ter um encontro com Jesus. Quem tem encontro diário com Jesus, a vida dele vai mudando. Isso me lembra um colega meu, uma vez que ele foi comprar um frango lá em Santo André, e ele pagou por um frango assado, e quando ele chegou na casa dele tinha 2. E aí ele ficou pensando, o que eu faço? Volto, pago, deixa para lá, a empresa lá é rica.
E ele comeu, ele e a família, os 2 frangos. E quando ele ia orar, ele sentia cheiro de frango assado. Essa é uma experiência. Por quê? Porque não tem como você servir a Deus e ter o Espírito Santo e alguma coisa errada aconteceu na sua vida e você se encontrar com Ele e o Espírito Santo não te convencer do seu pecado e você não se arrepender dele. Quantos entendem o que eu estou falando? Então a oração, ela é uma experiência de quê? Transformação. Ela vai transformando você. Ela vai transformando você segundo a imagem de Jesus Cristo. E eu vim dizer para você 5 elementos que você tem que saber numa oração, mas eu vou concluir essa mensagem meio para baixo. Por quê? Porque por mais que você coloque esses 5 elementos que eu acabei de pregar na sua oração, você não vai orar certo. Porque Romanos capítulo 8, versos 26 diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Por mais que você coloque isso aqui que eu acabei de falar para você aqui, você não vai saber orar. Mas sabe qual é a boa notícia? O Espírito Santo, Ele ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós. Digam glória a Deus. É a mesma coisa, você começa a orar: Senhor, muda meu marido. Aí o Espírito Santo intercede: Senhor, quem precisa de mudança é ele. É ele que precisa, quebra ele, Senhor. É que ele seja um homem quebrantado. Então, nós nunca vamos orar de uma maneira perfeita, mas nós podemos ter certeza de quê? Que o Espírito Santo, Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Digam glória a Deus. Essa é a única mensagem que eu preguei aqui, que eu falei: eu vou pregar 5 coisas para você, mas ainda você vai fazer errado. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Por isso, a oração é uma experiência de adoração. Aleluia. A oração é uma experiência de fé. A oração é uma experiência de submissão. A oração é uma experiência de cooperação. E por último, a oração é uma experiência de transformação. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.